Eu comentei para vocês que eu ia falar sobre as características de atitude alfa ou como se tornar um macho alfa de verdade, então hoje eu vou ensinar vocês a como se tornar um macho alfa, beleza? A maioria dos canais de desenvolvimento masculino, seja no YouTube nacional ou internacional, tem um vídeo deles sobre como se tornar um macho alfa, então eu quero fazer a minha versão sobre como se tornar um macho alfa, beleza? São 10 tópicos, eu vou tentar aqui acelerar para não ficar muito longo o vídeo. Quero comentar uma pequena introdução para vocês, beleza? Que quem é mais antigo no meu canal já sabe disso, mas eu quero comentar brevemente para quem está chegando agora, que eu faço a diferenciação entre macho alfa e atitude alfa, beleza? Macho alfa, pela minha definição, na minha opinião, não é possível você se tornar um macho alfa, entendeu? Eu sei que eu disse no começo do vídeo, eu estava sendo irônico. Não é possível você se tornar um macho alfa, na minha opinião. O macho alfa, para mim, ele nasce. Ele ainda existe e ele é muito caracterizado principalmente pelos atributos, pela alta qualificação genética. É o cara que, na minha opinião, ele nasceu na loteria da genética. Para mim, esse é o macho alfa, ou o que eu chamo de alfa primitivo. Já o que eu considero como alfa contemporâneo, atitude alfa, por causa do nome do meu canal, que é só um jeitão que eu coloquei, ou homem de alto valor, que quer que seja, ou virtudes do homem, beleza? São comportamentos, são atitudes, são características mais abstratas, tá certo? Que não são tão relacionadas à natureza primitiva, são justamente, como eu disse, contemporâneas. Por isso que o alfa, o macho alfa, é como se ele se perdesse, entendeu? Na sociedade, já expliquei isso em vários vídeos, para quem é mais antigo vocês lembram, que como a sociedade evoluiu muito, as relações sociais ficaram muito complexas. Então, às vezes, o cara pode ser um macho alfa, o pai dentro de casa pode ser o alfa, e no trabalho ele pode estar no meio da hierarquia. Então, se perdeu muito. Entretanto, eu considero que ainda existe, tá bom? O macho alfa, que para mim é o que eu chamo de macho alfa, alfa primitivo ou alfa natural, que não é possível você se tornar. Você nasce ou você não nasce, porque é o cara que ganhou na loteria da genética. Exemplo, os caras que são protagonistas desses filmes que estão na moda hoje em dia, 50 Tons de Cinza, entre outros, beleza? Esses caras, você pode considerar que eles são alfas naturais. Entretanto, nem sempre um macho alfa primitivo, beleza? Ele tem características do que eu chamo de atitude alfa ou de homem de alto valor ou virtudes. Por isso que eu disse para vocês que, na minha opinião, o cara que trai, muitas vezes ele pode ser considerado um macho alfa, entendeu? Mas ele não tem o que eu chamo de atitude alfa, porque uma das características da atitude alfa ou do homem de alto valor, o que é que seja a liderança. E como eu falei para vocês naquele vídeo, liderança e traição não tem nada a ver, beleza? Mas eu vou explicar para vocês aqui os tópicos, vou acelerar, como eu disse, que eu não quero que esse vídeo fique longo. Número 1, para você se tornar um macho alfa, para você ter atitude alfa, trabalho e estudo, beleza? Quando você, principalmente é jovem, alguma coisa assim, você precisa desenvolver uma profissão, terminar a sua escola, é importante você fazer isso. Mesmo a gente considerando, existem várias teorias, várias opiniões diferentes, dizendo que, na verdade, né, eu vi um vídeo muito interessante uma vez, que de certa forma o que é mais interessante para o ser humano é que cada um tem uma vocação, e quando todos estão na mesma sala de aula, a escola meio que funciona como prisão, digamos assim, porque você bloqueia certos indivíduos de aflorarem o seu dom, digamos assim, entendeu? Mas eu vou tocar nesse assunto mais para frente. Entretanto, eu acho que o caminho mais seguro para qualquer homem, para qualquer pessoa, beleza? Aqui especificamente para homens, é você estudar e adquirir uma profissão, beleza? Principalmente por aquilo que você gosta, tá certo? Então, procure, sei lá, quem sabe, fazer uma faculdade, fazer um concurso, ou você fazer um curso técnico, desenvolver uma profissão. Eu tenho um vídeo que eu comento sobre como o homem envelhece, qual que seria o modelo ideal de envelhecimento para o homem, é só você procurar, beleza? Envelhecimento homem, acho que você vai achar no meu canal, beleza? Então, para mim, você tem que estudar e adquirir uma profissão, você ter um trabalho o quanto antes possível, passar pelo ensino médio, se qualificar para uma profissão, seja através de curso técnico ou seja de faculdade, e arrumar um trabalho. O trabalho traz utilidade e dignidade para todas as pessoas, e o homem precisa se sentir útil. Um homem que não se sente útil é um homem que não se movimenta é um homem que se sente morto, digamos assim. Um homem é uma ferramenta, então ele precisa se sentir útil, beleza? Número 2, habilidade de ficar sozinho. Habilidade de ficar sozinho, rapaziada, não é solidão, entendeu? Não é quer dizer que você não vai falar com ninguém, porque senão você vai perder habilidades sociais que você vai precisar para lidar no seu dia a dia, seja para até conseguir um emprego, seja para você estudar, seja para você lidar com uma garota se você quiser. Então, você precisa aprender a ficar sozinho, a praticar o seu tempo sozinho, entendeu? O que eu indico, por exemplo, na teoria, assim, vamos supor,
Um dia você sai com seus amigos, um outro dia você sai, sei lá, com a garota que você está saindo com sua namorada, e um dia você sai sozinho. Entendeu? Um dia para você ficar com você, seja na sua casa, entendeu? Seja você sair da sua casa, que vai ajudar você a sair da sua zona de conforto. Você coloca numa situação em que todos estão te olhando, entendeu? Teve um cara que ele me perguntou como que eu consigo sair sozinho, entendeu? Porque você vai ficar pensando na opinião dos outros. Então, assim, quando você começa a aprender a sair sozinho, você para de se importar com a opinião dos outros, porque senão você não consegue sair. Para você continuar saindo, ou você aprende a não se importar com a opinião dos outros, entendeu? Ou você não vai conseguir continuar saindo sozinho. Então, isso é uma coisa que você vai trazer para sua vida. Diminui a ansiedade, eu diria, porque aumenta tanto a sua ansiedade, entendeu? Exemplo, como se você, por exemplo, corresse com peso, entendeu? Se estivesse correndo com peso. Quando você correr sem peso, vai ser mais fácil. É parecido com isso, entendeu? E a habilidade de ficar sozinho é o que vai te dar a capacidade também de, acima de tudo, aqui falando sobre relacionamento, por exemplo, de você dizer não para qualquer configuração, seja você ficando, namorando ou casado. Você é capaz, você não tem medo de ficar sozinho. Muitos homens não conseguem sair de amizades ou de relacionamentos tóxicos porque eles não conseguem falar não. Muitas vezes porque eles têm medo de ficar sozinho. Até homens mais novos têm esse medo. Já conversei com amigos meus que eles não conseguem terminar com um relacionamento que eles não estão satisfeitos, num relacionamento que eles não estão satisfeitos por medo de ficar sozinho, entendeu? Então, quando você aprende a ficar sozinho, isso dá a habilidade de você dizer não. Não é uma palavra muito poderosa, beleza? Você perde o medo de dizer não. Número 3 aqui sim é o propósito. Como eu falei pra vocês, rapaziada, beleza? O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Existe uma teoria que se chama teoria da vocação. Esse vídeo também tá meio perdido no meu canal, que é uma teoria do Robert Greene, tá? Ele diz o seguinte, cara, que todo mundo tem uma coisa que gosta muito de fazer, principalmente quando você é criança, que você faz e você não cansa nunca, tá? Alguns pode ser desenho, alguns pode ser pintura, alguns pode ser futebol, o que quer que seja, beleza? Então, o que acontece, ele até comenta que para os pais prestarem atenção nessas crianças e ver o que essa criança... Aqui que entra o comentário que eu falei sobre a questão da escola. Que a escola ela bloqueia esse dom, entre aspas, beleza? Nem todo mundo que está fazendo uma faculdade é realmente aquilo que queria fazer. Tem gente que queria ser cantor, tem gente que queria ser artista, ator, entendeu? O que quer que seja, compositor, poeta, entendeu? Então tem algo que você deve fazer muito, que você gosta muito de fazer, cara, que você ama falar sobre aquilo, que você ama fazer aquilo todo dia. Que é uma voz que fica na sua cabeça falando para você todo dia fazer aquilo. E isso normalmente já surge quando você é pequeno, quando você é adolescente ou quando você é criança, às vezes. Então essa é uma dica para os pais notarem o comportamento dos filhos. O que o seu filho faz, ele ama fazer muito. Entendeu? Às vezes, se você conseguir transformar isso num trabalho para ele, entendeu? Ele pode ter o que eu chamo de propósito. O propósito, o que é? Entre outras coisas, é o hobby monetizado. É você monetizar aquilo que você ama fazer, se possível. Então, como eu digo, você tem o trabalho e o estudo porque traz mais segurança, entendeu? Vai trazer mais tranquilidade para você, esse caminho padrãozinho do que você tentar ser empresário ou tentar alguma coisa mais extravagante do que o caminho comum, como estudo e trabalho, beleza? Entretanto, cara, desenvolva o seu propósito paralelamente. Tá certo? Paralelamente, vai desenvolvendo o seu propósito. Às vezes, você consegue converter ou substituir o seu trabalho principal pelo seu hobby monetizado, cara. Às vezes você está num trabalho que você trabalha porque você está ali, é bom, mas não é o que você ama. E o que você ama fazer, você consegue monetizar e dependendo da evolução que isso tem, você pode substituir pelo seu trabalho, entendeu? Então, desenvolva o seu propósito paralelamente. A minha dica para vocês, que eu acho... O que eu considero que toda pessoa deve estudar, toda pessoa deve ter um trabalho, e vocês podem discordar de mim, mas na minha opinião, todo mundo deveria ter um canal no YouTube. Eu já falei pra vocês, eu vou insistir nessa tecla. Na minha opinião, todo mundo deveria ter um canal no YouTube, beleza? Pega o que você gosta de fazer e tenta trazer pra cá, tá bom? Número 4, sex appeal. Sex appeal significa você praticar atividade física, você cuidar da sua saúde, você fazer dieta também. Isso vai trazer para você qualidade fisiológica e qualidade psicológica, porque você vai gostar do que você vê no espelho, você não vai se sentir envergonhado, entendeu? Em ficar nu ou em ir para uma praia ou entrar na piscina com outras pessoas. Você vai gostar da sua aparência, entendeu? Isso vai te trazer mais qualidade de vida. Para isso você precisa de 2 vias: treino e boa alimentação. Bom sono também, é claro, 3 vias. Treino, boa alimentação e bom sono. Isso vai trazer para você qualidade mental, psicológica e vai trazer para você qualidade fisiológica, tá certo? E também satisfação, por isso sex appeal, tem a palavra sex, porque teoricamente te traz satisfação sexual.
satisfação sexual no seguinte sentido, de você justamente gostar, não se importar em ficar nu, você se sente satisfeito estando numa circunstância sexual, e também porque, de certa forma, para nós homens, quando o cara tem vergonha do corpo dele, isso pode comprometer a potência, isso pode comprometer ereção, isso pode comprometer performance, entendeu? Então, quando você não consegue se satisfazer também, agora sim, sexualmente falando, isso pode também comprometer seu psicológico, tá certo? O que é que seja te trazer insatisfação sexual. O sex appeal também melhora sua satisfação sexual, pois melhora sua performance indiretamente, beleza? Então, sex appeal. Tá bom? Pelas vias que eu mencionei. Número 5, liderança. Liderança no sentido de que justamente é aquilo que eu falo, você sacrifica o que você quer para fazer o que é necessário e mais do que isso, entendeu? Você coloca as pessoas que dependem de você, acima de tudo, na sua frente, entendeu? Aqueles que dependem da sua provisão vêm em primeiro lugar. É aquela velha história de você, sei lá, sacrificar o seu pedaço de bife para dar para o seu filho, por exemplo. Ou um certo modelo que tem mulheres que já mandaram no e-mail para mim que elas não têm vontade de trabalhar e elas têm vontade de ter um marido e serem sustentadas e trabalhar em casa. Então, nessa configuração, você tem que ter essa liderança de ser o provedor dentro de casa, entendeu? Isso constitui muito em você sacrificar, muitas vezes, o que é necessário. Aqui a liderança, rapaziada, não envolve só você sacrificar o que você quer para fazer o que é necessário, mas envolve muito também você sacrificar o que é necessário para você para fazer o que é necessário por quem depende de você, entendeu? Então, liderança também é você sacrificar o que é necessário, talvez por um filho, sacrificando o que é necessário para você, muitas vezes, beleza? Então, liderança. Tá bom? Você põe o seu pescoço na reta por aqueles que dependem de você. Número 6, não ter problemas com a justiça. Entendeu? Esse aqui é autoexplicativo, porque isso diz muito sobre seu controle emocional, entendeu? Então, para eu falar para você não ter controle emocional, como é ter controle emocional, o que quer que seja, as pessoas de forma geral, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, entendeu? Então, por isso que eu não quero me aprofundar. Mas um bom medidor de controle emocional é o tipo de cara que ele não oscila muito. As pessoas que têm problema com justiça, rapaziada, são pessoas que oscilam muito no comportamento social, entendeu? Elas extrapolam o que é considerado razoável, o que é considerado aceitável pelos padrões sociais. Então, se você é um cara que você não tem problemas com a justiça, você não tem, por exemplo, muitos acidentes de trânsito, você não toma... Eu falo por mim, cara, eu nunca estourei uma carteira, cara. Eu acho que até hoje eu tive, assim, de pontos... Acho que eu tive, não sei, cara, uns 5 pontos. Já fiz merda já. Eu dou um exemplo. Uma vez os caras fizeram um bloqueio, tá bom? Tava tendo uma corrida na minha cidade, corrida de rua. Os caras fecharam a avenida inteira. Você tinha que dar a volta na cidade inteira para conseguir atravessar. Cara, eu fiquei muito nervoso, cara, porque eu tava atrasado e eu tinha que chegar rápido. Eu falei, velho, aí eu furei o bloqueio, entendeu? Perda de controle emocional, tomei uma multa e tomei ponto na carteira. Falei, cara, eu vou passar aqui e já era. E foi isso que aconteceu. Então, quando você não tem problemas com a justiça, isso representa muito controle emocional e responsabilidade, tá certo? É difícil definir responsabilidade. Então, um bom medidor é você não ter problemas com a justiça, beleza? Dívidas. Você justamente não ter dívidas. Isso aqui, no seguinte sentido, tá bom, rapaziada? Que é assim, o que eu quero dizer, cara. As suas prioridades na sua vida, justamente, entendeu? Devem ser você comprar aquilo que é necessário acima de tudo. Você investir o seu dinheiro no que você precisa para aquele momento. E isso consiste... Muitas pessoas fazem dívidas, entendeu? Comprando o que é supérfluo, para ter uma roupa maneira. Não estou dizendo que você não deve ter, estou dizendo que a sua prioridade deve ser outra. Entendeu? Então, isso é falta de inteligência financeira, né? Muitas pessoas, às vezes, estouram cartão. Eu já estourei quando era garoto, entendeu? Acontece, beleza? Então, justamente você não ter dívidas, porque isso representa bastante controle financeiro. Sua prioridade na sua vida é você comprar, é você dar um passo conforme a sua perna aguenta, você comprar o que cabe no seu bolso. Tá bom? Então, se você é um cara que você é solteiro, por exemplo, beleza? Você ganha, sei lá, cara, vamos supor, 3 mil reais, tá? Às vezes, cara, não é muito interessante para você ter um carro de 40 pau parcelado. Por que não ter uma moto e você comprar à vista? Às vezes o zóio é maior do que o bolso, entendeu? E aí você compra um carro de 40 pau parcelado, fica com uma puta dívida, sendo que você deu 10 conto de entrada, tem que pagar 30 parcelado agora, e com esses 10 dá pra você pegar uma motinha boa. E você solteiro, você pode se virar.
É um exemplo só que eu estou dando, não estou dizendo que todo mundo deve comprar moto, beleza? Então é o que eu estou explicando, não constitua dívidas, faça o possível para comprar as coisas à vista e faça o possível para comprar principalmente, tá bom? Como prioridade justamente aquilo que é necessário para você, cara. Entendeu? Cara, eu preciso comprar uma moto para mim trabalhar, mas eu queria ter uma corrente de prata de 5 mil reais. Ah, eu vou comprar a corrente de prata. Não, cara, entendeu? Porque eu quero chamar a atenção das menininhas. Não, cara, compra a moto. Tá certo? Para você trabalhar. É isso que eu quero dizer. Não constitua dívidas. Porque muitas vezes a gente constitui dívidas, entendeu? Comprando o que a gente precisa e comprando o que a gente quer também. Aí às vezes a gente compra o que a gente precisa à vista, entendeu? E a gente compra o que a gente quer parceladamente fazendo dívida. Entendeu? Então não constitua dívidas. Eu já constituí muitas e estou conseguindo quitá-las todas até o momento, beleza? E não quero mais fazer. Tanto é que eu estou me segurando para não comprar besteira, cara. Tá bom? Que mais? Número 8, controle financeiro, entendeu? O controle financeiro que eu quero dizer aqui para vocês, rapaziada, é diferente de você não constituir dívidas, entendeu? Justamente constitui em você poupar dinheiro, tá bom? Economize dinheiro e tente investir seu dinheiro também se você conseguir. Seja numa poupança, por exemplo, uma previdência privada, tente colocar o seu dinheiro em alguma renda, em alguma fonte de renda passiva, por exemplo, na bolsa, em ações. Se você aprender, pesquise sobre isso. Então, aprenda a investir sua grana por fora. Não quer dizer que você tem que se tornar o Bill Gates, que você tem que virar o novo trader, o lobo de Wall Street. Não é isso que eu estou falando, beleza? Mas no mínimo, cara, tenta constituir uma poupança por fora. Entendeu? Tenta, além da sua aposentadoria, se você é um cara que tem um emprego comum e você tem a previdência, cara, tenta fazer uma poupancinha, colocar um dinheirinho lá todo mês. É isso que eu quero dizer, beleza? Número 9, independência. Eles estão atrelados aqui, os últimos 4 itens, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Você não ter dívidas, você ter controle financeiro, independência, beleza? E o próximo que é a aposentadoria. Independência no sentido de você tentar justamente ter a sua própria casa, você tentar sair do aluguel, constitui em você não ter dívidas ou sair delas, entendeu? Ou se você quer morar sozinho, alguma coisa parecida, e se às vezes não tem necessidade de você sair da casa dos seus pais, dependendo da idade que você tem, junta o seu dinheiro para você tentar comprar alguma coisa que cabe no seu bolso, para você morar sozinho. Tá? Eu falo por mim, por exemplo, o que eu vou fazer, tá bom? Com a grana que eu vou ganhar do YouTube, se tudo der certo, eu vou montar um quarto que tem aqui, que vocês estão vendo, que é onde eu tô, é um quarto bem grande, eu vou montar aqui e eu vou morar aqui, cara. Aqui basicamente eu tenho privacidade, tá certo? Eu vou montar aqui, vou morar aqui e por anos, cara, 5 anos, o que quer que seja, até eu ter grana para comprar um lugar que eu possa morar sozinho, entendeu? E novamente eu digo, tá bom? Não seja ganancioso, entendeu? Não seja tão vaidoso assim, compre aquilo que é necessário para você, não vai também querer comprar, por exemplo, você tem 300 pau, 300 pau dá para você pegar um apartamento bom, digamos assim, você não vai dar os 300 pau de entrada, pegar um apartamento de 600 pau e fazer dívida, pega um de 300, cara, junta a grana, depois você vende, tente comprar coisas à vista e se tornar o mais independente possível, principalmente de preferência tentar sair do aluguel. Entendeu? Alguns dizem que vale a pena, às vezes, você morar de aluguel, tá bom? Porém, são para aqueles caras que são mais investidores e tem o dinheiro entrando por fora. Então, por exemplo, o cara tem 300 pau investido e aí ele não quer queimar o dinheiro porque ele tem uma renda passiva. Ele prefere usar uma parte dessa renda que ele recebe, às vezes, de dividendo para pagar um aluguel. Então, depende, beleza? Mas tente se tornar o mais independente possível para você ter a sua privacidade, você ter o seu canto, tá? Seja você morando de aluguel ou não, tá bom? Mas se para você está no aluguel por necessidade, tente não entrar no aluguel, é isso que eu quero dizer, só se for necessidade mesmo, tá bom? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele saiu da casa dos pais porque ele não aguentava mais, e aquilo e outro, e ele foi pro aluguel, cara, mas ele não tinha necessidade, entendeu? Ele não teve um certo controle emocional, digamos assim, ele quis mais privacidade, e ele acabou entrando pro aluguel e se arrependeu. Tá certo? Aí fica difícil pro cara romper o contrato, porque o cara tem que pagar multa. Alguns têm que pagar aluguel por necessidade, cara. Beleza? E alguns pagam por opção, porque é mais lucrativo do que comprar a casa própria ou o apartamento próprio. Então vocês entenderam o sentido, tá bom? Se não for necessário para você entrar no aluguel, não entra, é isso que eu quero dizer. Tente conseguir a sua independência para morar sozinho, alguma coisa assim. É isso que eu quis explicar, beleza? Número 10. É justamente a sua aposentadoria, você trabalhar para você ter a sua aposentadoria e para você descansar. A maioria das pessoas, elas vão funcionar, elas vão trabalhar, digamos assim, pelo formato comum de carteira registrada e vão justamente colaborar, contribuir para previdência, beleza? E todo mundo vive assim. Então é o que eu estou dizendo para você, cara.
desde quando você é jovem, alguma coisa do tipo, se você não tem um trabalho registrado, o que quer que seja, ou se você é autônomo, tente estabelecer uma previdência privada, tente fazer alguma coisa que garanta a sua aposentadoria por fora. Descubra uma forma de você investir o seu dinheiro para garantir sua aposentadoria no futuro, tá bom? Seja você do ramo de carteira assinada, CLT, seja você concursado, o que quer que seja você autônomo. Garanta a sua aposentadoria para você descansar, tá bom? O quanto antes melhor. A gente sabe que hoje é difícil, tá certo? Porque as leis de previdência social estão mudando, então os homens vão se aposentar mais tarde, tá certo? Mas tente garantir sua aposentadoria, isso eu acho importante, beleza? Muitos garotos que são jovens, às vezes, eles são autônomos e tal, eles não pensam em guardar dinheiro para se aposentar, cara. E às vezes você envelhece, você não conseguiu guardar dinheiro nenhum, entendeu? Às vezes você ganhou bem, alguma coisa do tipo, mas você não vai poder trabalhar dependendo do emprego pro resto da sua vida, cara. E aí você se aposenta pelo governo, recebe só um salário mínimo, alguma coisa assim, entendeu? E fica difícil para você às vezes até manter um padrão de vida que você conseguiu. Então tente desenvolver sua aposentadoria desde jovem, beleza? Se você não for CLT, faça uma previdência privada, alguma coisa assim, ou alguma economia, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, é assim que você se torna um homem de mais valor, um homem de alto valor. Isso que eu considero como atitude alfa, ou a receita para você se tornar, entre aspas, um macho alfa, beleza? Um abraço.